Olá! Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores desafios de qualquer liderança. Como colocar ordem na casa, aplicar as regras, sem transformar o ambiente de trabalho num campo minado. É um equilíbrio super delicado, mas que é fundamental para qualquer empresa que queira crescer de forma saudável. E o dilema é exatamente este aqui, né? De um lado, se não tem regra nenhuma, a coisa desanda. Vira uma bagunça, a produtividade cai, ninguém sabe o que fazer. Agora, do outro lado, se a gestão é só na base da punição, o clima fica péssimo, vira um verdadeiro presídio. As pessoas trabalham com medo, com ressentimento. Então, a grande questão é como achar o caminho do meio. E a resposta para essa pergunta começa com uma virada de chave, uma mudança de mentalidade. A gente precisa parar de pensar em punição como castigo e começar a enxergar a disciplina como uma ferramenta para educar. É o que a gente chama de pedagogia da punição. Olha que interessante, o objetivo aqui não é fazer a pessoa sofrer, o objetivo é ajustar a rota, corrigir um comportamento. A pergunta que um bom gestor faz não é qual castigo essa pessoa merece, mas sim o que eu preciso fazer para que essa pessoa entenda e não cometa mais esse erro. Porque se a pessoa só sai da conversa com raiva ou com medo, a medida não serviu para nada, falhou miseravelmente. E isso nos leva a um ponto fundamental do comportamento humano. Para a disciplina funcionar de verdade, a gente precisa entender como o colaborador está vendo a situação. Não adianta nada impor uma regra se a pessoa não entende a lógica, o porquê daquilo. A mudança de comportamento de verdade só acontece quando a gente consegue mudar a percepção. Ok, então a gente já entendeu a filosofia por trás, o porquê. Agora, vamos para o como. Porque existe, sim, um processo, um passo a passo que é claro, gradual e, muito importante, seguro do ponto de vista jurídico. Não é algo para ser feito no calor do momento. E a espinha dorsal desse processo é essa escada aqui. Olha só. Tudo começa da forma mais simples, uma conversa. Um feedback verbal, direto. Olha, percebi que houve um atraso hoje, aconteceu alguma coisa? Se o problema se repete, aí sim a gente sobe um degrau. Formaliza com uma advertência por escrito. Se mesmo assim não resolve, o próximo passo, bem mais sério, é a suspensão. E só lá no final da linha, como último recurso, é que se chega na justa causa. E aqui vem um alerta gigantesco. Essa escada, essa sequência, ela não é uma sugestão. Ela é praticamente obrigatória. Tentar pular direto para uma suspensão por uma falta pequena, sem ter dado advertência antes, isso abre uma brecha enorme para uma ação trabalhista. Cada degrau dessa escada serve para provar que a empresa tentou de todas as formas corrigir o comportamento antes de tomar uma medida mais drástica. Mas não é só seguir a escadinha, não. Existem alguns princípios da lei que todo gestor, todo líder precisa conhecer de cor. Ignorar esses pontos pode sair muito, mas muito caro para a empresa. E eu lanço a provocação aqui. Existem duas regrinhas que parecem simples, mas são tão poderosas que, se forem ignoradas, podem simplesmente anular uma demissão por justa causa, não importa quantas provas se tenha. Vamos ver quais são? A primeira vem do latim, non bis in idem. Parece complicado, mas a tradução é a coisa mais simples do mundo. Não punir duas vezes pela mesma coisa. Ou seja, para uma falta, uma punição. Acabou. Aquela tentação de dar uma bronca, mandar a pessoa para casa e no dia seguinte ainda aplicar uma advertência escrita é um erro fatal do ponto de vista jurídico. E aqui fica bem claro, olha só. O jeito errado é esse. A pessoa comete um erro, o gestor dá uma bronca, manda para casa mais cedo e, no outro dia, ainda aplica a advertência. Pronto, dupla punição. O jeito certo é respira fundo, analisa o fato e escolhe uma medida, ou a advertência ou a suspensão, mas nunca as duas pela mesma falha. A segunda regra de ouro é a da imediatidade. A punição tem que vir logo depois que a falta foi cometida ou descoberta. Deixar para punir semanas depois um erro que aconteceu hoje? A justiça pode entender isso como um perdão tácito. Sabe aquela ideia de, vou guardar essa carta na manga para usar depois? Esquece. Juridicamente isso não vale nada e ainda anula a punição. Bom, a gente já viu os princípios, as regras, mas como é que isso tudo se aplica num cenário novo, com a geração Z entrando com tudo no mercado de trabalho? Uma geração que vê o trabalho e a autoridade de um jeito bem diferente. Para essa galera que cresceu com o Google na mão, o argumento do "é assim porque eu mandei" simplesmente não cola. A autoridade não vem mais do cargo, ela vem da lógica, da coerência. Eles precisam entender o porquê das coisas. Se uma regra não faz sentido, a reação não vai ser de obediência, vai ser de questionamento, de resistência.
Vamos pegar um exemplo prático na indústria de alimentos, que é um ambiente cheio de regras. A abordagem errada é só chegar e falar, põe a touca, é a regra. A abordagem certa, que funciona, é explicar o propósito. Olha, a touca é essencial porque se um fio de cabelo cair no produto, a gente pode contaminar um lote inteiro, causar uma doença em alguém e até fechar a fábrica. O propósito cria um engajamento que a ordem pura e simples jamais vai conseguir. E só para dar um peso a esse propósito, olha esse número: 200. De acordo com os estudos de segurança alimentar, existem cerca de 200 doenças diferentes que podem ser transmitidas por comida contaminada. Quando o colaborador entende que aquela touca não é só uma burocracia chata, mas uma barreira contra 200 doenças, a regra passa a fazer um sentido completamente diferente. Certo. Então, como a gente junta todas essas peças? A ideia de punir para educar, a escada disciplinar, as regras da lei, a necessidade de ter um propósito claro, como é que isso vira uma ferramenta prática de gestão no dia a dia? A resposta, a solução que amarra tudo isso, está num bom regimento interno. Mas não aquele documento que fica na gaveta. Um regimento vivo, bem comunicado. Ele é a ferramenta que dá clareza para todo mundo, que garante que as regras são as mesmas para todos e que protege a empresa legalmente. Um bom regimento não serve só para punir, ele serve principalmente para evitar que os problemas aconteçam. No fim das contas, a grande virada de chave é essa. O foco não deve ser em criar mais e mais regras. O foco deve ser em criar compreensão, em construir um ambiente onde as pessoas entendem o porquê das coisas, respeitam as normas porque elas fazem sentido e confiam que o jogo é justo para todo mundo. E fica aqui essa reflexão final. Vale a pena parar e pensar. As regras e a forma como elas são aplicadas hoje na empresa estão de fato educando, desenvolvendo as pessoas ou estão só servindo como um instrumento de punição? Porque a resposta para essa pergunta diz tudo sobre o tipo de cultura que está sendo construída. Uma cultura de responsabilidade ou uma cultura de medo?